Fala pessoal, beleza? Vocês já pararam para pensar como é que um sistema digital troca dados de um bloco para o outro que compõe esse sistema? Basicamente existem dois tipos de comunicação, a comunicação serial e a comunicação paralela. Na comunicação paralela, nós vamos precisar de um meio físico para cada bit, isto é, eu vou precisar de um fio ou de uma trilha em uma placa de circuito impresso. A vantagem que nós temos com relação a isso é que a comunicação paralela ela é mais rápida. Entretanto, ela torna o sistema mais complexo e mais caro. Nesse sentido, nós vamos conhecer hoje um elemento conhecido como multiplexador. Esse multiplexador é um circuito que realiza a seleção do dado que você tem interesse naquele momento através de uma entrada de endereço. Assim, o multiplexador ele pode ser utilizado para transformar uma comunicação que seria originalmente paralela em uma comunicação serial. Isto é, a cada pulso de clock, apenas um bit será transmitido. Para exemplificar o funcionamento de um multiplexador, vamos fazer uma analogia aqui com um personagem que está caminhando por uma rua e escuta um som. Esse som pode ser uma música que ele gosta e ele vai se sentir feliz ouvindo esse som. Mas ao continuar a sua caminhada, mais algumas fontes sonoras surgem pelo caminho desse rapaz, com todas emitindo barulho ao mesmo tempo, o que vai fazer com que ele não entenda a mensagem que cada uma precisa transmitir e vai tornar aquela experiência não muito agradável. Então, qual seria uma solução? Eu preciso que para o mesmo receptor, submetido às nossas mesmas fontes sonoras, que enviam seus mesmos sinais, essa comunicação se estabeleça de forma adequada. Imagine que no intervalo entre as fontes sonoras e o receptor existe agora um filtro. Esse filtro ele vai atuar da seguinte maneira: ele vai liberar a passagem de cada fonte sonora de acordo com um sinal específico para cada uma delas. Quando o sinal de ativação é o sinal azul, somente o sinal da fonte azul é transmitido ao nosso personagem, então ele já vai receber somente aquele sinal. No sinal verde, somente o sinal da fonte verde é transmitida e assim sucessivamente. Dessa forma, nós conseguimos fazer a conexão entre as fontes sonoras e o nosso personagem de maneira adequada. Esse é o trabalho que o multiplexador vai fazer. O circuito de um multiplexador ele é composto pelas suas entradas, que aqui nós estamos representando por 4 entradas. É possível existir uma ou duas saídas. Nesse caso, eu só tenho uma saída e um barramento de seleção ou de endereço. Para que serve esse barramento de seleção e de endereço? É através desse barramento de endereços que essa chave central ela vai sendo comutada, conectando cada uma das entradas à saída desse circuito de acordo com o endereço selecionado. Então vamos ver, por exemplo, se eu tenho as entradas A, B, C e D, com barramento de endereços tendo 0 e 0, a chave ela é comutada para conectar a entrada A à saída. Então tudo que estiver conectado à entrada A será transmitido à nossa saída. Alterando o endereço para 0, 1, a chave será comutada para a segunda posição, onde eu conecto a entrada B à saída. Então a nossa saída nessa situação será apenas a saída B. Veja que essa saída ela independe do status das outras 3 entradas, das entradas A, C e D. Quando eu tenho o endereço 1, 0 no meu multiplexador, a chave vai conectar a entrada C à saída. E por fim, quando eu tenho 1, 1 no endereço, a saída desse circuito será a saída D. Veja que a chave foi conectada à entrada D aí do multiplexador. Como nesse multiplexador nós temos 4 entradas e uma única saída, ele é um MUX, a sigla de multiplexador 4 para 1. No nosso circuito prático de hoje, nós vamos utilizar o multiplexador 74LS153 para acionar um LED conectado à sua saída de 4 maneiras diferentes. Essas maneiras vão ser selecionadas a partir da entrada de 2 DIP switches que vão ser conectadas ao barramento de endereço desse multiplexador. Analisando rapidamente o datasheet do nosso multiplexador, nós podemos ver que nesse encapsulamento nós temos 2 multiplexadores ou seletores de dados de 4 para 1, ou seja, eu posso conectar até 4 entradas e uma única saída. Nesse circuito integrado,
nós temos a presença de um pino especial chamado de pino strobe ou pino enable, que ele permite que nós façamos a conexão de mais de um multiplexador em cascata. Dessa forma, nós conseguimos aumentar a quantidade de entradas de um circuito multiplexador. No projeto de hoje, nós não vamos utilizar esta conexão, assim o pino Enable vai ser conectado direto no GND do nosso circuito, já que ele é ativo em nível baixo. Uma coisa importante que eu queria destacar aqui é a baixíssima dissipação de potência desse componente, apenas 31 mW para um duplo multiplexador de 4 entradas e uma saída. Nós temos aqui o diagrama de conexões desse multiplexador. Veja que eu tenho o barramento de endereços aqui representados pela entrada A e pela entrada B, no pino 1 e no pino 15. As minhas entradas de dados, do pino 3 ao pino 6, eu tenho as entradas de dados do primeiro multiplexador, do pino 10 ao 13 do segundo. As saídas desses dois multiplexadores estão conectadas aqui aos pinos 7 e 9. Na segunda página desse datasheet, veja o que é que nós encontramos. Nós encontramos o diagrama lógico completo desse multiplexador, totalmente construído utilizando portas lógicas básicas, a porta NOT, a porta AND e a porta OR. Isso é muito interessante para vermos o quão útil é aquela introdução que nós fazemos lá em eletrônica digital. Veja que nós estamos trabalhando agora com um circuito mais complexo, com uma aplicação muito mais complexa, que é a aplicação de comunicação. E no baixo nível, tudo isso é feito utilizando aquelas portas lógicas que nós aprendemos lá nas primeiras aulas. Voltando aqui para o Proteus, nós vamos analisar melhor o funcionamento do nosso circuito antes de irmos para o teste prático. Como já dito, eu vou ter as minhas duas deep switches, uma conectada ao pino A e outra ao pino B, formando o endereço para a seleção dos dados que vão ser conectados aqui no primeiro multiplexador. Eu vou conectar 4 dados a esse primeiro multiplexador, dos pinos 3 ao 6, conforme o nosso diagrama. No pino 6 eu vou conectar o GND, esse é o pino da entrada 0. No pino 5, que é a entrada 1, eu estou conectando ao VCC do meu circuito. Já as entradas 2 e 3, que são os pinos 4 e 3 do circuito integrado, elas são conectadas às saídas de dois circuitos montados aqui na configuração Astagio. No meu primeiro circuito oscilador, eu vou ter uma frequência mais baixa, e já no segundo circuito, eu vou ter uma frequência bem mais alta. Se você quiser aprender como é que se projeta um oscilador com o circuito 555, nós já temos vídeo aqui no canal, eu vou deixar listado aqui nos cards e você pode assistir na sequência. Então, qual é o objetivo do nosso circuito? O objetivo do nosso circuito é acionar um LED, que vai ser conectado à saída do nosso multiplexador, pino 7 do circuito integrado 74153, onde nós temos um LED, representado aqui pelo LED 3. De acordo com as nossas entradas, quais são as possibilidades de acionamento desse LED 3? As minhas entradas são GND, então o LED estaria apagado, VCC, o LED estaria aceso e continuamente aceso, e quando nós tivermos uma das entradas associada à saída dos circuitos 555, nós vamos verificar o LED piscando de acordo com a frequência definida pelo circuito oscilador do 555. Lembrando que todo o diagrama elétrico desse projeto ele está disponível para que vocês possam baixar, estudar com mais calma e tirar as dúvidas aqui mesmo nos comentários se elas surgirem. Vamos agora ver na prática o funcionamento de um circuito multiplexador. Esse aqui é o nosso circuito prático de hoje. Veja que eu já tenho aqui os meus dois LEDs, o vermelho e o azul, indicando a operação correta dos dois circuitos osciladores com o CIs 555. Aqui no centro eu tenho o meu multiplexador, o CI 74153, e as deep switches que vão selecionar o barramento de endereço conectado aqui através desses fios roxos das deep switches aos meus pinos A e B desse multiplexador. O LED que eu quero controlar é esse LED verde aqui do canto inferior direito do seu vídeo. Esses dois LEDs da parte superior, eles servem apenas para nós verificarmos o status das entradas A e B do nosso circuito. Então eu tenho nesse momento a minha entrada A representada pela deep switch número 5 e a entrada B
representada pela DIP switch número 1, com valor de nível lógico baixo. Então eu tenho o meu LED conectado à entrada 0, que é a entrada onde eu conectei o VCC através desse pequeno conectorzinho vermelho. Ao acionar apenas a entrada A, eu tenho a indicação do barramento de endereço configurado em 0, 1 e o meu LED está desabilitado. Ou seja, a segunda entrada foi conectada ao GND do circuito através desse conector preto que eu estou destacando. Quando eu aciono apenas a entrada B, por exemplo, eu vou ter o meu LED de interesse acionado através da saída do segundo circuito 555. Veja que a frequência de acionamento do LED azul e do meu LED verde é a mesma. Então eu estou acionando o meu LED de interesse através da saída do segundo circuito oscilador com 555. Quando eu configuro o barramento de entrada para 1 e 1, eu já vou ter o meu LED de interesse acionado agora pela saída do meu primeiro oscilador com 555. Veja que eu agora tenho a frequência de acionamento do meu LED verde igual à frequência de acionamento do LED vermelho. Ou seja, é o pino 3 desse circuito 555 que está enviando os dados para acionar o meu LED de interesse. Nossa aplicação prática de hoje foi essa. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal, que nós ainda temos muito conteúdo de eletrônica digital para acrescentar aí para vocês. Valeu!